A lei que rege esse mecanismo de transporte de calor, conhecido como condução, é uma lei conhecida como Lei de Fourier. A partir dela, nós podemos determinar uma equação que nos permite prever a temperatura como função das coordenadas x, y, z e t. Ora, não é o caso de escrever a equação do calor, da condução de calor, porque aí já estou entrando em um domínio já da física matemática, né? De qualquer maneira, é uma equação a derivadas parciais com respeito a x, y e z e derivada parcial, mas de primeiro grau em relação ao tempo. Não é o caso da gente descrever aqui ou escrever a equação que rege esse fenômeno da condução de calor. A ideia é que o corpo não está à mesma temperatura, a temperatura depende de cada ponto e depende, eventualmente, do tempo. Ora, uma das grandezas importantes nessa equação, ou para se começar a deduzir a equação, é o gradiente de temperaturas, que nós já definimos agora há pouco. O gradiente de temperatura é igual a dt dx i mais dt dy j mais dt dz vezes k. Para simplificar, imaginemos, como é o caso de uma barra, que a temperatura dependa só de x. Ora, e eventualmente do tempo. O fato é que, neste caso, nós não precisamos, né, utilizar as demais e podemos até mesmo utilizar a derivada total, se ela depende só de x, é a derivada, então, de uma função de apenas uma variável, de forma que aqui a grandeza é importante, que seria o análogo do gradiente de t, é simplesmente dt dx vezes i. Ora, é claro que agora nós estamos falando do gradiente de temperatura e, por ser um caso unidimensional, esse gradiente só tem a componente, digamos, x. Aqui tem o versor i. O gradiente de t, portanto, é igual a dt dx vezes i. Isso num caso unidimensional, né, para simplificarmos, né? Muito bem. Uma outra grandeza importante, né, ao estabelecermos a lei de Fourier, é uma grandeza conhecida como fluxo de calor. Ora, essa é uma grandeza também vetorial e que estabelece a direção do calor. Vamos designar essa grandeza como sendo fluxo do calor como uma grandeza vetorial, mas
O que importa aqui para as nossas considerações é o seguinte: se eu considerar a integral de superfície do fluxo de calor ao longo de uma superfície qualquer, então o fluxo de calor é tal que a integral do fluxo de calor através daquela superfície, essa grandeza aqui me dá o quanto de calor por unidade de tempo passa por essa superfície. Ou seja, se eu tenho uma superfície qualquer aqui, e se eu quiser saber quanto de calor passa por essa superfície, eu devo fazer essa integral de superfície do fluxo do calor através dessa superfície. É claro que essa superfície pode ser uma superfície aberta, como eu indiquei agora, ou essa superfície pode ser também uma superfície fechada. De forma que, se essa superfície for uma superfície fechada, então a integral do fluxo de calor através agora dessa superfície fechada, do F, Q escalar ds, então esta grandeza física me dá o quanto de calor passa por essa superfície por unidade de tempo. Ora, pode ser tanto calor cedido quanto calor recebido. Claro que isso vai depender aqui do sinal, mas, de qualquer maneira, essa grandeza física, fluxo de calor, ela me dá, quando eu considero a integral de superfície do fluxo de calor ao longo de uma superfície fechada, me dá quanto de calor passa por essa superfície. Se ela for uma superfície aberta, vale também a mesma interpretação. Ela me dá quanto de calor por unidade de tempo passa por essa superfície. De forma que aqui temos, então, dois conceitos, né? O fluxo de calor e o gradiente de temperatura. Ora, a lei fundamental do mecanismo de condução estabelece, esta aqui é a lei de Fourier, estabelece uma relação simples, linear, entre o fluxo de calor e, consequentemente, o fluxo do calor, agora interpretado como um campo vetorial, né? Porque o fluxo desse campo através de uma superfície me dá quanto de calor passa por aquela superfície por unidade de tempo. Portanto, a lei de Fourier estabelece uma relação entre o fluxo de calor e o gradiente da temperatura. Essa é a lei básica da condução. Ela estabelece uma relação simples entre o fluxo de calor e o gradiente de temperatura. Este sinal aqui, ele é providencial. Por quê? Para assegurar que o calor vai fluir do corpo mais quente para o mais frio.
ou da parte mais quente para a parte mais fria. Ou seja, se nós temos um gradiente que dá o aumento, né, de temperatura numa determinada direção, o fluxo de calor está na direção oposta. De forma que essa é a lei de Fourier, que é uma lei importante, né, para entender a condução do calor. Q, ou kappa, que está aqui, é a condutividade térmica do material. E essa é uma característica do material, de forma que cada material ele é caracterizado por um valor diferente da condutividade térmica. No texto, temos aí uma relação de valores de condutividades térmicas. Mas o fato é que a condutividade térmica é uma constante do material, é uma constante importantíssima do material. De forma que a lei básica em relação à condução do calor é esta, que estabelece uma relação linear entre o fluxo de calor e a variação de temperatura, de forma que, em princípio, pelo menos no caso unidimensional, a gente poderia escrever esta lei da seguinte forma, né, admitindo propagação só ao longo do eixo x, né? Neste caso, Fq pode ser escrito apenas como dq dt 1 dividido por A. A é a área da seção transversal ali. Portanto, eu estabeleço uma relação entre o fluxo de calor e, neste caso, menos K vezes dt dx. Ora, o que a gente tem aqui é uma equação que, em princípio, vai me levar a uma equação que me permita determinar a temperatura como função de x, y, z e t. E essa equação é a equação básica, uma equação diferencial, nós não vamos escrevê-la aqui. Apenas introduzimos o conceito de condutividade térmica e, claro, fluxo de calor, gradiente de temperatura e assim por diante, que são conceitos muito importantes na condução do calor.